Olá a todas e todos, Aburu Aboye, que Deus abençoe a todos nós. Eu sou Mobá Alexandre, mestre da cultura tradicional de terreiro e dentro da religiosidade, do culto tradicional de Ifá, eu sou Ifá Xolá. E hoje eu vim falar um pouco da minha história, da minha trajetória espiritual e da minha trajetória também cultural, Então, tudo começou em 1978, onde eu nasci no Hospital de Alcântara, do município de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro. E nessa época, a minha mãe carnal, pernambucana, casada com meu pai, que já desde pequeno, já estava no Rio de Janeiro, apesar da sua naturalidade paraibana. Desde pequeno ele já era do Rio de Janeiro, Nessa época meu pai, ele morava com uma tia-avó minha que chamava Catarina, que morava no bairro do Boaçu, em São Gonçalo, E junto com minha mãe, tiveram um relacionamento e onde eu nasci. Quando eu nasci, eu fui, desde bebezinho, ficar nessa casa dessa tia-avó, no bairro Boaçu, em São Gonçalo, no qual ela já era sacerdotisa, de candomblé, já era mãe de santo, Então, nesse local que a gente vivia, eu como recém-nascido, como bebê, já fiquei, dentro de um terreiro, Tinha os quartos de santo, aquela coisa toda. Eu, por volta de 1 ano de idade, 2 anos, quando comecei a andar, foram me relatados, por esses parentes, que eu vivia indo até o quarto de santo para poder comer doces, de São Corno Damião, doce de ibeje, de erê, pegar os brinquedos, aquela coisa toda. Então começava ali o meu primeiro contato com o sagrado, E assim foi até os 5 anos de idade, o tempo que eu permaneci nessa casa, o tempo que eu permaneci com essa família, Essa minha tia-avó Catarina tinha 2 filhas, que é a Lindete e a Conceição, os quais futuramente vieram morar em Brasília, mas eu vou chegar nesse ponto, tá? Até então, meus 5 anos, eu vivi nessa casa, nesse terreiro, onde que já tinha esses primeiros contatos com a religiosidade. Depois disso, meu pai se separou da minha mãe e foi viver com uma outra família, isso já com 6 anos de idade, e eu fui junto, Então, saindo dessa residência, dessa tia-avó, e fui morar em outra casa, em outra localidade, junto com meu pai. Pois bem, então dos 6 anos de idade até aos 16 anos, 16 anos, eu fui realmente criado por uma sociedade doente, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade racista, uma sociedade com racismo religioso. Então, realmente, eu, durante esse período, fui muito contaminado por essa questão social, achando que as religiões de matriz africana era a coisa do demônio, era a coisa ruim, Então, realmente, eu também, por um certo período da minha vida, eu era um dos preconceituosos que tinha essa opinião sobre as religiões de matriz africana, Porque não lembrava, da minha fase de 5 anos, Era impossível lembrar disso, desse contato, dessa coisa toda. E aí eu fui criado dessa forma. A única coisa que eu gostava, nesse meio termo dos 6 aos 16 anos, era o dia de São Corno Damião, porque isso aí, criança não está nem aí, passa por cima de tudo mesmo, do medo, do preconceito, para poder ir buscar doce, Então eu lembro que no dia de São Corno Damião era uma festa, a gente saía em grupo de amigos, ia para a rua, e saía pegando doce onde estava sendo entregue o doce. Eu lembro de um fato interessante, eu acho que com 11 anos mais ou menos, de eu ir pegar doce e não tinha noção
que a casa, né, o local, o espaço físico que eu estava indo pegar doce, que era um terreiro, né? Era um terreiro. E aí quando a gente adentrou na casa, aí tinha muito doce, bolo, cachorro-quente, aquela coisa toda. E aí eu vi, hoje entendo, né, tenho a consciência de que aquilo que eu vi naquela época era um herê, né? Porque eu via, né, homens, né, pessoas adultas se comportando como criança, e para mim aquilo ficou estranho. Mas quando eu escutei o som do atabaque, aí alguma coisa aconteceu dentro de mim, sabe? Um despertar, um chamado de atenção, alguma coisa assim. Mas ficou por isso mesmo, e assim fui seguindo a vida. Pois bem, aos 17 anos, né, já próximo aí de completar 18 anos, aí pro exército, aquela coisa toda, né, comecei a me preocupar em relação à minha vida individual, em relação ao trabalho, em relação a estudo, né, e comecei a ter essa noção de que como é que seria a minha vida, né, e estava começando a ficar preocupado, porque até então no Rio de Janeiro estava começando aquela situação difícil, né, de desemprego, né, cada vez aumentando, a insegurança, e dessa forma foi indo. Quando eu completei 18 anos, aliás, antes dos 18 anos, eu recebi uma visita dessas minhas duas tias, né, a Conceição e a Lindete, né, as quais era filha da minha tia-avó Catarina, que já morava em Brasília. Então, recebi a visita dela no Rio de Janeiro, né? E numa conversa entre família, aquela coisa toda, surgiu a ideia, né, de eu vir morar em Brasília, tentar essa vida em Brasília, né? E assim foi feito. Eu falei, não, então vamos lá, não tinha o que me segurava, né? Aquela coisa toda. Eu falei, não, vamos tentar, né? Vamos tentar, porque aqui no Rio de Janeiro tá difícil. E assim foi feito. Então, eu vim morar em Brasília com 17 anos de idade. A gente morava num bairro chamado Eme Norte, lá em Taguatinga Norte, né? E naquela época era um local de periferia, né? Então, meio perigoso, aquela coisa toda, enfim. Mas quando cheguei aqui, né, chegando lá na Eme Norte, as minhas tias, ela tinha que seguir a vida dela normal, trabalhar, ir para a religião dela, frequentar a religião dela, e a religião dela era o candomblé, né? É o candomblé Quetu, no terreiro do Axé Baralegi, do saudoso Pai Tito, em memória, porque já faleceu, né? E esse terreiro, ele é tradicional aqui na cidade de Santo Antônio de Descoberto, né? Aqui no bairro de Setor de Mansões. Hoje deve estar fazendo aí por volta de uns 40 anos de existência desse terreiro, né? Do terreiro junto com a comunidade santo-antoniense. Então ela já fazia parte desse terreiro, né? Ela já era ebome desse terreiro na época quando eu cheguei aqui em Brasília, e eles tinham que vir pro terreiro, para a religião deles. Porém, eu não podia me deixar lá sozinho, assim, né? Tinha a conversa, o diálogo entre mim e elas, né? E eu falava, não, eu prefiro ficar em casa e tal, aquela coisa toda. Porém, por causa da questão da peculiaridade, né, de ser uma área de risco, preferindo não me deixar em casa sozinho, porque afinal de contas eu só tinha 17 anos, qualquer coisa que podia acontecer comigo, eu se sentia responsável. E aí, meio que obrigado, vamos dizer assim, eu tive que acompanhá-las até o terreiro, né, até o terreiro de Candomblé. Agora imagina um adolescente com 17 anos aí, né, com a cabeça cheia de opiniões erradas, né, sabe, contaminado pela sociedade a respeito da religião. Então, para mim, realmente, naquele momento foi muito difícil, né? Mas, pois bem, vamos lá. Vou contar essa primeira sensação porque realmente ficou marcada na memória. Ao adentrar no terreiro, né, olhava para um lado, olhava para o outro, aquele medo todo. Falei, gente, e agora? Será que é aquilo que eu já ouvi falar, aquela coisa toda e tal? Enfim, aí quando ia começar a ter a liturgia, né, o ato religioso,
foi me perguntado para mim se eu queria ir pro local ou ficar num quarto, que é um quarto neutro. Eu falei, não, eu vou ficar aqui num quarto aqui neutro. Foi assim fiquei. Mas só que, gente, vou falar, uma sensação muito esquisita, sabe? Fiquei no quarto sozinho, aí comecei a escutar os cânticos, toque, aquela coisa toda, e me vi sozinho dentro do quarto. Eu fiquei com mais medo ainda. Foi aonde que eu preferi. Falei, não, em vez de eu ficar aqui sozinho, eu prefiro ir lá ver, né, o que está acontecendo, porque aí pelo menos eu vejo e fico, né, mais seguro. E assim eu fiz, saí do meu local e adentrei no salão onde estava acontecendo a liturgia da religião, né? E primeiro eu fiquei muito assustado, né? Continuei assustado aquela coisa toda, mas aí fui me acalmando, fui vendo que não tinha nada daquilo que foi falado para mim, né? A musicalidade percussiva e a musicalidade cantada foi me acalmando, foi me transformando por dentro e fui me acostumando, e dali, né, já comecei a tirar toda aquela visão errônea que eu tinha da religião, né? Mas, enfim, e assim foi feito. Aí voltamos para casa, né? E no decorrer do ano eu fui algumas vezes para o terreiro, né? Mas sem muita intimidade, só como visitante, né? E assim foi. Só que aconteceu um outro fato nessa situação que me levou a retornar ao Rio de Janeiro. Agora imagina um carioca da gema, carioca, praia, sol, né, pagode, aquela coisa toda, a humildade, a relação do ar, né? Porque aqui o ar aqui não é novidade para ninguém, é muito seco, né? Aquela coisa, aquele clima seco, a situação, sabe, muito ruim, dor de garganta, aquela coisa toda. Então, isso, para quem vem a primeira vez, faz muito mal. Então, juntando todo esse contexto, eu fiquei agoniado de retornar para o meu Rio de Janeiro. Afinal de contas, pô, cidade maravilhosa, né? E aí foi feito, né? Quando foi logo no início de dezembro, logo das férias escolar, né? Porque eu comecei a fazer o ensino médio, finalizando o ensino médio, e retornei para o Rio de Janeiro. Retornei para o Rio de Janeiro, né? E aí começou a ter a minha vida própria, me alistei, fui dispensado do exército, me afastei completamente da religião, né? Do candomblé, porque ela era uma outra rotina e eu não tinha contato com ninguém lá que fazia parte dessa religião. Então, acabei aí me afastando da religião. Porém, aos 20, 22 anos, acho que 21 anos, eu, depois de um turbilhão de problemas no Rio de Janeiro, mais uma vez falta de trabalho, falta de estudo, desentendimento familiar, problemas, decepção amorosa, aquela coisa toda, eu falei, joguei tudo pro ar e voltei, retornei para Brasília, né? E quando eu fiz esse retorno, eu vim direto, né? Chegando em Brasília, eu vim direto pro axé, porque meus tios não estavam em casa, eles estavam aqui no axé, né? E era dia de festa da espiritualidade caboclo, né? A espiritualidade brasileira, toque de caboclo, festa de caboclo. E é onde eu tive a minha primeira experiência diretamente com uma espiritualidade, né? Então eu cheguei, eu tive uma consulta, uma conversa com o caboclo, né? E ali foi onde que realmente transformou a minha vida, onde que marcou a minha entrada dentro da religião do candomblé, da religião afro-brasileira, né? E para mim ali marcou o início dessa caminhada. Pois bem, então a partir de agora, né, a partir desse momento eu já sou um homo-orixá, né? Eu sou um filho de orixá, eu sou um praticante do candomblé. E dentro dessa liturgia a gente começa como abiã, né? Então eu me tornei abiã do candomblé, do axé baralegi, né? Do pai Tito de Omolu, desse axé grande que está até hoje aqui em Santo Antônio do Descoberto. E aí foi seguindo essa caminhada. Passaram-se alguns anos, né? Em torno de uns 6 anos ou 7 anos, não me recordo muito bem. E devido
a uma situação triste, no fato histórico triste que aconteceu na nossa vida, essa minha tia Lindete, né, que era filha da minha tia-avó Catarina, tinha uma filha, né, no qual que eu fui criado esse período com ela, né, aos 17 aos 20 e poucos anos, e aí considerava como irmã. E depois de sua iniciação no candomblé, ela, não sei, 2 anos depois, alguma coisa assim, ela veio a falecer por meio de um assassinato. E aí minha fé foi abalada, a minha credibilidade na religião foi abalada, não pelo fato de ela ter vindo falecer, e sim pelo fato de por que isso aconteceu, né? Então veio esse abalo, e aí a minha família deram um tempo, né, vamos dizer assim, deram um tempo de frequentar o terreiro, aquela coisa toda, porque estava de luto, né? E eu particularmente acabei saindo, mais uma vez me afastando da religião por causa desse fato, né? E foi passando o tempo, acho que uns 2 anos depois, eu conheci uma mulher que é do terreiro do Walter Lino de Logunedé, lá no Pernote, que inclusive é a mãe do meu filho, né? E comecei um relacionamento com ela e comecei de novo a ter esse contato com a religião, né? Mesmo porque 2 anos depois eu já tinha amadurecido, né? Dizem que o tempo é o melhor remédio, e realmente é o melhor remédio. E aí eu fui entendendo, né, a correlação da questão da morte, fui entendendo a liturgia, né, vamos dizer assim, da morte, aquela coisa toda, e fui tendo essa consciência da religiosidade, enfim, né, que não tinha culpa, aquela coisa toda. Eu amadureci e aprendi isso e voltei a ter contato com a religião, né? E aí, frequentando esse local, né, por causa da mulher e porque eu também gostava, eu recebi um chamado dos orixás, né, o chamado sagrado, para poder me iniciar na religião. E assim foi feito em 2006, né? Me iniciei no candomblé, me iniciei como Alabê Otum de Logunedé, o primeiro Alabê de Logunedé, né? De Babalorixá Walter Lino de Logunedé. E assim foi feito. Para quem não conhece, Alabê é um sacerdote com as certas especificidades dentro da liturgia do candomblé. Ele que é responsável pelos cânticos, pelos toques, né, das cerimônias religiosas abertas, enfim, então toda dessa parte aí das danças também, dos orixás, tudo de responsabilidade do Alabê, né? Então fui iniciado para essa finalidade religiosa dentro do culto do candomblé. E assim foi feito, né? Por que eu falei toda essa história religiosa? Para poder chegar ao ponto onde comecei a entrar, né, no trabalho da cultura e também justificar porque hoje eu sou um mestre do conhecimento da cultura tradicional de terreiros, né? Pois bem, e assim foi indo. Depois, em 2007, eu comecei meu trabalho cultural. Eu criei o primeiro site afro-religioso do Distrito Federal e do entorno, que se chamava orixaxiri.com, que inclusive se vocês colocarem no YouTube, né, orixaxiri.com, tudo junto, no lugar do XS ou com X também, vocês vão ver alguns vídeos, né, desse site dessa época, né? E aí esse site foi o maior sucesso, porque naquela época, né, só tinha o Orkut, aquela coisa toda, e era novidade. E aí a gente começou a fazer o nosso trabalho, né? O objetivo desse site era fazer o registro audiovisual das manifestações culturais afro-religiosas, né? E das cerimônias, festas públicas, aquela coisa toda, com o intuito, né, com o objetivo da preservação dessa memória
do Distrito Federal e do entorno, da fomentação dessa cultura, mostrar para o mundo todo, porque o site tem alcance mundial, né? Tem alcance mundial. Então, queria mostrar para o mundo, né, a nossa cultura aqui do Distrito Federal e do entorno também, né, do estado de Goiás, claro. Então, e era o maior sucesso, né? A gente realmente conseguiu fazer esse trabalho. Com esse trabalho do Orixá Xirê, eu fui convidado pela Federação de Umbanda e Candomblé do Distrito Federal e entorno para poder fazer parte da produção da manifestação cultural que acontece todo mês de dezembro, na virada do ano, na Prainha, que é a festa de Iemanjá, né? A virada do ano. Então, eu como Orixá Xirê, eu era um dos produtores dessa festa, né? E também fazia parte da cobertura, das fotos, dos registros audiovisual. Então foi uma experiência muito legal. Depois disso foram acho que 6, 7 anos consecutivos fazendo esse trabalho lá na Prainha, nessa manifestação, como produtor, um dos produtores culturais lá dessa manifestação cultural, né? Registrando vídeos, fotos e etc. Junto com esse trabalho, né, foi aparecendo outros, por exemplo, pela própria Federação de Umbanda e Candomblé, tivemos alguns seminários que aconteceram aqui no Distrito Federal e no entorno. E eu, mais uma vez, também participando da produção e também como exposição de fotografias, né, das fotografias que era realizada lá pelo site Orixá Xirê. Então, a gente fez um belíssimo trabalho de arte fotográfica, a gente fez a exposição, além de que também como um palestrante, né, falando da cultura, das fotos, do trabalho dentro do seminário, né? E assim foi seguindo a vida. Voltando um pouco para a questão religiosa, depois de 2 anos de iniciação no terreiro do Babalorixá Walter Lino, eu retornei à minha origem, né? Eu voltei para o Axé Baralegi, né? Eu voltei para a casa de Pai Tito de Omolu, onde que eu dei meus 3 anos de obrigação, né? 3 anos de obrigação algo da liturgia do Candomblé, né? E aí depois dessa obrigação de 3 anos, 1 ano depois, eu acho, um pouco de tempo depois, infelizmente veio a falecer o Babalorixá Pai Tito de Omolu, né? E nesse meio termo também, a minha tia Lindete e a Conceição já tinham voltado pro Axé Baralegi, a frequentar o Axé Baralegi novamente, né? Como Ebome, a minha tia Lindete como Ebome e a minha tia Conceição como Ajoie, né? Então já tinham voltado também. E depois que veio a falecer o Babalorixá, toda a minha família mais uma vez saiu do Axé Baralegi, mas dessa vez com um destino diferenciado. A minha tia ela foi buscar o caminho dela de sacerdotisa do Candomblé. Então ela foi até o Rio de Janeiro, conheceu a Axé Opofonjá e a Regina de Iemanjá, e aí fez os procedimentos litúrgicos e inaugurou, abriu uma casa de terreiro na cidade ocidental, né, aqui no Goiás, e aí criou, né, inaugurou o terreiro Ilê Axé Unilaú Axé de Oiá, onde eu fui fazer parte junto com ela desse axé, né, um pouco mais experiente, aquela coisa toda, né, de conhecimento, e fui fazer parte com ela nesse axé, onde eu dei minha obrigação de 7 anos, né, e fui seguindo a minha vida religiosa. Pois bem, paralelamente a isso, a gente continuou com os trabalhos culturais, né? Depois do seminário, tivemos outros trabalhos informais, por exemplo. A gente ia até alguns terreiros para gravar alguns vídeos de toques e cânticos para poder colocar no site, né? Com a mesma finalidade de estar mostrando para o mundo como é belo a cultura musical afro-religiosa. E aí a gente foi fazendo dessa forma. Logo depois disso, eu encontrei o pai Roberval de Ogum, que é Ogã do Ilê Axé Opofonjá em Salvador,
que é um dos idealizadores do grande evento chamado Alain de Chiré, né? E aí, numa conversa com ele, resolvemos fazer o Alain de Chiré em Brasília, né? Em Alain de Chiré, no Distrito Federal. Porque o Alain de Chiré, ele é um evento itinerante, né? Então, ele originalmente é de Salvador e depois passado de outros estados e nunca tinha sido feito no Distrito Federal. Resolvemos fazer, né? O pai Roberval, ele é professor, doutor, até então naquela época da Universidade Católica de Brasília, então ele não tinha muito tempo para poder fazer a produção, correr atrás, né, aquela coisa toda, e eu fiquei responsável por isso. Então eu fiquei responsável pela produção geral do Alain de Chiré do Distrito Federal, né? E assim foi feito. Foi um evento de sucesso. O Alain de Chiré é um evento musical é um evento musical percussionista, é um evento voltado para os músicos das religiões de matriz africana. Pronto, esse é o resumo, né? Então tem a apresentação de toque, tem a apresentação de cântico, tem seminário dentro do festival, tem apresentações culturais, dança, teatro, né, e muito mais. Então é um evento bem completo e foi muito bacana realizar esse evento aqui no Distrito Federal, né? Pois bem, e aí fui dando continuidade nos trabalhos afro-religiosos. Dentro dessa caminhada, só fazer uma parte aqui, porque é bem legal falar isso, porque me fez ter mais experiência e me crescer interiormente, né? Me dando respaldo para me tornar um mestre que eu sou hoje dentro do conhecimento da comunidade de terreiro. Foi percebido naquela época, né, que as crianças, né, dos terreiros, que os terreiros têm muitas crianças, elas, indireta ou diretamente, está ligada a outras culturas de outras religiões. Por exemplo, o festivo natalino, né? O festivo natalino, que é uma tradição cristã. Nossas crianças do terreiro também estão inseridas nesse contexto, né? E foi percebido que muitas das nossas crianças de terreiro, delas que são crianças carentes, né, como outras de outras religiões, de outras comunidades, tem essa carência, né, de presente nesse festivo natalino, né? E aí eu tive a ideia de fazer o Natal Solidário dos Terreiros, onde eu mobilizei a doação de brinquedos. Eu comprei também com meu próprio dinheiro brinquedos, roupas, e, né, enchi a sacola do Papai Noel e fui visitar alguns terreiros, né, mais próximo, vestido de Papai Noel, para poder entregar esse presente, né? O objetivo dessa ação foi trabalhar o psicoemocional da criança, né? De repente tirar uma memória ruim de uma criança e transformar, quem sabe, aquela memória futuramente numa pessoa melhor, né? Porque eu acredito muito nisso, que dependendo de algumas ações que você tem durante a sua infância, aquilo te marca de forma de você ser uma pessoa melhor lá na frente. Então, por isso que veio essa ideia do Natal Solidário, né? Pois bem, continuando aí o nosso trabalho da cultura, não para por aí. Tivemos também aqui em Brasília, pelo Ministério da Cultura, né, uma seleção. Mas antes disso eu vou falar do IFAM. O IFAM abriu uma seleção, né, um edital, para poder montar uma equipe de trabalho, para poder fazer um mapeamento, né, preliminar dos terreiros das religiões de matriz africana, né? Inicialmente do Distrito Federal e posteriormente do entorno, né? Do Goiás, do estado de Goiás, do entorno, né? Então eu fui um dos selecionados nesse edital
para compor essa equipe, né, por causa do meu trabalho já desenvolvido dentro da afro-religiosidade, né? Então eu fui contemplado, e o produto desse trabalho foi um livro, né, do IFAM, que está lá até hoje no registro, e esse livro tem fotos minhas e tal, tem um trabalho da arte de fotografia bem legal. Então foi um trabalho também bem interessante, né? Depois de todo esse trabalho, dessa experiência toda dentro da cultura, dentro da religiosidade, começou a aparecer o primeiro reconhecimento da minha pessoa como uma liderança religiosa, como um mestre da cultura, mestre do saber da cultura tradicional de terreiro. No entanto, que, né, o MINC lançou um edital para pessoas que sejam representantes dessas comunidades, né, eleitas representantes dessa comunidade, possam ser selecionados para irem para a Oficina Nacional de Políticas Públicas, que aconteceu em São Luís, né, Maranhão. Então eu fui reconhecido pela comunidade como um líder religioso, como um líder, né, um representante do conhecimento, né, um mestre representante do conhecimento, conhecimento da cultura tradicional de terreiro, e fui um dos selecionados, como vocês podem ver aí nos anexos, né, desse envio desses arquivos. E foi um evento maravilhoso, onde realmente ali começou a minha troca de experiência, um intercâmbio de conhecimento, né, da cultura tradicional de terreiro, porque lá teve o encontro de vários mestres e mestras de regiões diferentes do Brasil. Não, onde que um dos meus primeiros contatos com um grande mestre saudoso também, que já faleceu, mestre Euclides, né, do Maranhão, que foi um conhecimento enorme conversar com aquele senhor e com outras pessoas também. Então ali, mais uma vez, começando a trilhar a minha caminhada de mestre, né, do aprendizado, do conhecimento. E foi um evento maravilhoso. Retornando para Brasília, a gente deu continuidade aos trabalhos culturais, né? E veio uma grande ideia de fazer um outro evento, né, que também para mim foi um dos melhores, que foi o Capital Afro, né? O Capital Afro aconteceu no Distrito Federal, mas envolvendo todo o entorno do Distrito Federal, vários municípios de Goiás participando junto com a gente também. E um evento que para mim foi um diferencial, porque eu dei oportunidade para outras pessoas que fazem cultura afrodescendente, afro-brasileira, afro-religiosa, também mostrar o seu trabalho. Porque dentro do Capital Afro, por exemplo, teve um desfile com roupas afrodescendentes, com roupas afro-brasileiras, com roupas de negros. Então, assim, foi um espetáculo. Vocês podem olhar aí no vídeo, né, que está aí nos links, no anexo. Gente, olha, foi muito bacana a gente poder valorizar a moda negra, né, vamos dizer assim, valorizar a cultura da vestimenta negra, a cultura da mulher, do homem negro, né, dentro desse desfile, mostrar um pouco das vestimentas que também são originárias da afro-religião, né, das regiões de matriz africana. Então, o desfile foi um diferencial também nesse evento. Um outro diferencial foi poder trazer mais uma vez os mestres e as mestras de regiões diferentes do Brasil, mais uma vez, mais um aprendizado, mais uma troca de experiência. Se eu não me engano, tivemos mais de 8 mestres e mestras de regiões diferentes, né? E, claro, o tempo todo eu tendo contato com esses mestres, e mais uma vez, né, aprendendo, né, ali o meu caminho de um futuro mestre, de um futuro melhor mestre
do conhecimento da comunidade de terreiro, né? Além disso, tivemos também várias outras apresentações culturais. Tivemos a apresentação do grupo de percussão Axé Dudu, né? Axé Dudu é um grupo tradicional já do Distrito Federal e do entorno. Tivemos a apresentação do grupo Filho de São Jorge, lá de Sobradinho também, né? Tivemos lá do grupo do Pai Jaime, né? Tiveram lá também. Tivemos a apresentação do grupo de samba, lá de Planaltina, né? Tivemos a apresentação do grupo Mojubá, do Bebeto Cerqueira, que é uma apresentação das danças dos orixás, dos cânticos, né? Foi um evento realmente excelente e que eu consegui fazer a produção geral. Então e aí esse evento me deu mais experiência em várias áreas da cultura. Por exemplo, eu fiquei responsável pela produção geral, fiquei responsável pela apresentação dos artistas. Nossa, foi muito interessante esse aprendizado, tanto o aprendizado cultural como o aprendizado dentro do conhecimento afro-religioso. E aí foi seguindo, né? Depois desse evento já, né, continuando, voltando agora para a questão religiosa, eu lá no terreiro Ilê Axé Onilaô, eu tive o meu primeiro contato com o culto de Ifá. O culto de Ifá é o culto tradicional, né, dos orixás da África. E eu tive esse primeiro contato e faz em torno de uns 4 anos que eu me iniciei nesse culto de Ifá, né? E tendo o nome Uruncó de Ifaxolá Ifabulu, né? Hoje eu sou um sacerdote do culto de Ifá, né? E graças a Urumilá eu pude conhecer essa cultura, onde me deu mais propriedade de se tornar um mestre, e um mestre do conhecimento da comunidade de terreiro, tá? Mas antes, só esqueci de comentar que antes de me tornar do culto de Ifá, eu recebi um título de Mobá Xangô no Axé Onilaô, né? Recebi esse título pelo orixá Oiá, né? E o título Mobá Xangô, ele é um sacerdote do culto de Xangô, né? Ele é um mestre do conhecimento do culto a Xangô. Então, ele tem essa responsabilidade de ter o conhecimento do culto, de compartilhar, de ensinar esse culto, né? Então, tive essa parte antes de chegar ao culto de Ifá. Retornando agora ao culto de Ifá, hoje, como falei, sou um sacerdote do culto de Ifá, né? Então, como sacerdote, eu tenho a obrigação de transmitir o conhecimento afrocultural, afro-religioso, né? E eu, como falei, foi uma transformação na minha vida, porque o conhecimento do culto de Ifá transforma a pessoa. Você consegue entender a questão dos valores de vida, né? Trabalhar mais essa questão dos valores de vida. Você consegue entender a essência do culto aos orixás, né? A essência da natureza, do culto, preservação da natureza, do meio ambiente. E isso tudo me deu propriedades de se tornar uma pessoa melhor, de me tornar um mestre melhor, né? Então, com todo esse contexto, eu resolvi criar em 2018 a oficina cultural de música, dança, cântico, né? Afrodescendente, Mobá Alexandre, né? Mas só que esse nome ele sofreu mudanças. Inicialmente era oficina de Oloiês, né? Os Oloiês são cargos da religião do Candomblé, das religiões de matriz africana, né? Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi se profissionalizando dentro dessa especificidade e tornou-se uma oficina. Pois bem, qual que era o objetivo da oficina, né?
Primeiramente, ensinar a especificidade da musicalidade afro-religiosa, né? Afrocultural, da musicalidade afrodescendente, né? Então, dentro desse contexto. Porém, por meio desse aprendizado, eu como mestre do conhecimento das comunidades de terreiros, tinha a obrigação de ensinar outras coisas também, né? Ensinar as questões de valores sociais, né? Falar sobre a questão de caráter, falar sobre a questão de ser um bom cidadão, né? Abrir discussões sobre homofobia, sobre o preconceito racial, o preconceito religioso, racismo religioso. Então, a gente trabalha todo esse contexto de uma sociedade dentro da nossa oficina, porque não é novidade para ninguém. Se vocês agora mesmo abrirem no Google e jogar racismo, morte por racismo, vocês vão ver vários casos, né, desses que eu estou falando. Eu não gosto nem de entrar muito em detalhe, porque realmente eu fico muito triste com essa situação, eu fico revoltado com uma situação dessa. Já não basta todo aquele histórico passado em relação com os negros, né? A época da escravidão, aquele sofrimento todo. No dia de hoje, né? No mundo de hoje ainda temos uma situação dessa. Então realmente eu fico muito chateado com isso, né? Se você botar no Google aí, vai aparecer, por exemplo, casos recentes daquele negro que o policial americano matou, que é o pai de família, assim como todos os outros. Então a gente traz esses assuntos, né? Questão de genocídio negro também. Então a gente traz todo esse assunto dentro da oficina, de forma de compreender, né? Entender essas questões sociais, né? A fim de a gente deixar um legado para os nossos descendentes de um mundo melhor. A gente trabalha também a questão da ecologia, a questão da natureza, a questão, por exemplo, de que forma a gente trabalha isso? Por exemplo, a questão de reciclável. A gente, dentro das oficinas, a gente fala sobre um instrumento de percussão, de um atabaque, que é feito de um instrumento chamado djambê, que é feito de reciclado, de papelão, né? Então a gente está sempre trabalhando isso também na nossa oficina. E isso já do ponto de vista que eu vejo, é um papel do mestre do conhecimento das culturas tradicionais de terreiro. Então a gente trabalha dessa forma nas nossas oficinas, né? Para deixar esse legado. Então esse é um pouco da minha história, né? Eu não vou me delongar mais, eu acho que já está com bastante tempo aí de gravação, né? A gente vai estar parando por aqui, mas para quem quiser saber um pouco mais da minha história, saber em detalhes, a gente está deixando aí nos anexos alguns links dos nossos trabalhos, né? Da nossa história religiosa também pelo Facebook e tudo mais. Mas antes de encerrar, eu gostaria de deixar aqui uma cantiga, né? Um cântico afro-religioso. Esse cântico é no dialeto Yorubá, que é da Nigéria, né? África, original de lá, e que significa justamente todo esse contexto de união dos povos de religiões de matriz africana, né? Em um só ideal, que é a transformação do ambiente, do mundo, né? A união dos povos de terreiros, né? A união dos povos das regiões de matriz africana. Fala justamente sobre isso, né? E ela é assim. Ye faraimara ociotum faraimara. Abraço da direita, abraço da esquerda. E vamos todos juntos celebrar. Ye faraimara ociotum faraimara arole alaketure faraimara faraimara o faraimara alaketure faraimara
Faraimara, Faraimara. Alaqueture, Faraimara. Faraimara, Osiotun, Faraimara. Arole. Aboru, aboye. Que Deus abençoe a todos. Axé.